Só repete o final, por favor. Eu respondi a sua pergunta? Sim, sim, Uhum. sim. Então, tá ok. Assim, é bem preocupante a situação, né? Eu Sim. estava lendo, segundo a OMS, Uhum. até 2025, o Brasil será o sexto país com a maior população de idosos, É. né? Em 2020, os casos registrados, né? No início, os 5 primeiros meses em 2020, o Disque 100 registrou 3.286 casos de violência contra a pessoa idosa no Brasil. O estado de São Paulo, né, ficou em primeiro lugar e Minas Gerais ficou como o segundo estado com mais índice de violência à pessoa idosa. Então, assim, os números são alarmantes, né? E pelos dados, né, que se constatou? Se constatou que, por mais que Minas Gerais foi o segundo estado com mais índice de violência, alguns casos caíram, né? A discriminação de 131 caiu para 127, a violência física de 9.142 para 8.955 casos, o trabalho escravo de 88 para 23 e a violação de direitos de 259 para 88 casos. Então, assim, preocupante, né? Uma vez que essa temática tem que ser trabalhada diariamente, Sim. tem que haver. Pode falar. A questão da violência, né? Você trouxe aí os dados, né? Que realmente nos preocupa, né? Nós temos que trabalhar de forma assim a prevenir, a educar, porque o idoso ele é tido como, né, o velho, aquele que não tem valor, que não quer ser escutado, né? E muitas vezes não se leva em consideração a fala desse idoso, né? Então a gente no CREAS nós acolhemos, né, esse idoso quando nós nos é encaminhado por demanda espontânea ou através do Ministério Público ou do CRAS, que nos encaminha essa situação, ou de outros órgãos, né? Então a gente analisa, né? Por isso é muito importante fazer o encaminhamento. Faça o encaminhamento, né? Que seja uma instituição que conseguiu visualizar que ali aquele idoso realmente está sofrendo algum tipo de violação de direito, de violência, seja ela. Nós temos também a autonegligência, né? Quando o idoso ele se recusa, né? Que a psicóloga Priscila falou, né? Que não se pode forçar, ok. Mas às vezes tem algum comprometimento mental, né? Algum adoecimento ali naquele momento que ele se autonegligencia. Né? O idoso ele se recusa. Né? Então, é um tipo de violência que ameaça a saúde física, né? E às vezes a saúde também mental. Então, isso tem que ser trabalhado, né, de forma interdisciplinar, intersetorial. Né? Muitas vezes a violação de direito ela passa também pela privação, né, de alimentos, da saúde, de medicamentos, né? De educação. O índice também de escolaridade dos nossos idosos, infelizmente, é baixo, né? O Brasil ele está envelhecendo, né? O estado de Minas Gerais é o terceiro, me parece, né? Que maior população de idosos. Então, nós temos que nos organizar em constituição, né? E enquanto sociedade, de modo geral. Realmente, pois não, Adriana, você sim, levantou. pode Adriana, falar. você levantou um ponto bastante interessante, que é a questão, né? Primeiramente, essa inversão da pirâmide etária, né? Cada vez a população idosa é maior, e essa questão dessa construção cultural e social, né? Que por muito tempo o idoso, aliás, ainda hoje, há uma desvalorização dessa faixa etária como algo que vem, né? Da velhice, que é decadente, que não tem, né, mais tanta capacidade física, psíquica e tudo mais, né? E junto isso, a Carla até postou aqui, ó, é importante dizer que na maioria das vezes acontece dentro da família. Ou seja, a família que deveria proteger
muitas vezes viola seus direitos. É interessante pensar nisso como uma construção social também. Eu sempre cito nas lives, é importante citar de novo, eu lembrei que foi o Vasco que trouxe esse exemplo, né? Aleatório, assim, na campanha de valorização do idoso. Que era o caso de um idoso, né? Um idoso aí que a gente não sabe, né? Quem que ele ficava em casa cuidando dos cachorros, da hortinha, da casa, e a família todo ano saía para a praia. E aí, sempre falavam, o Bono vai para a praia, e aí o pessoal falava assim, não, o Bono vai porque ele gosta de ficar em casa e gosta de cuidar da horta do cachorro. Até que um dia, alguém perguntou assim, bom, você gosta de ir na praia? E ele disse que gostava, mas que ninguém nunca levava ele. Então, assim, né, muitas vezes, no seio familiar mesmo, acontece ali uma privação, né, desse idoso, que seja violação dos direitos ou uma violência propriamente dita, muitas vezes desde sem perceber, até mesmo, né, intencional. E é muito interessante pensar isso também como uma construção social, também como uma desestruturação mesmo familiar, social, né? A gente vê aí a questão, por exemplo, dos cuidadores, que às vezes não tem nem mesmo condições psicológicas de estar cuidando de um idoso, por exemplo, mais dependente, não é mesmo? É. Então, quando você fala disso, do lazer, que não, ele gosta de é um preconceito, faz, né, um Sim. pré-julgamento, não ouviu. Você quer ir, né? Um cuidado. Vamos, porque Uhum. o lazer é um dos direitos fundamentais do idoso assegurado no estatuto, né? Então, nós Exatamente. temos o direito à liberdade de ir e vir, né? O direito a respeito, dignidade, a saúde, a educação. Por que que o idoso não pode estudar? Né, voltar, Uhum. né, a se fortalecer, né, os vínculos também intelectuais, né, afetivos, porque dentro do âmbito escolar ele está fazendo amizade, né, a direito à cultura, né, quantos idosos nunca foram a um cinema, né, uma coisa muito simples, Uhum. né, o Sim. esporte, né, é um muito interessante até parabenizar vocês, né, que vocês proporcionam isso, né? Escrever um livro, eu tenho um livro, inclusive, aqui, né? Que eu guardei com muito carinho, que eu ganhei de vocês, estive aí, né? Uhum. Então, isso é o quê? Cultura, né? Vocês Sim. estimulam o esporte, né? Essa parceria. Por que que hoje nós estamos aqui realizando essa live? Porque nós realizamos também o encaminhamento para a sua instituição, né? Nós temos essa parceria. Isso faz com que o idoso se empodere, né? Ele melhora a autoestima dele. Nós temos exemplo de alguns idosos que transitam hoje, né, entre o CREAS, entre a CEF, entre outras instituições que participam da rede, né? Então, assim, a gente vê o quão é importante esse trabalho, né, de rede intersetorial, como que isso estimula o idoso a ter melhor qualidade de vida, longevidade, né? Com saúde e dignidade, né? Então, isso é Sim. um dos direitos fundamentais assegurados também no Estatuto do Idoso, né? E ele vem consolidar também os direitos da Constituição Federal, né? Da Política Nacional do Idoso. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva, né, de assegurar o direito dele e que ele tenha, assim, essa quando é possível, né? Porque às vezes algum idoso está debilitado e não consegue transitar. Mas quando isso é possível, a gente percebe quanto isso melhora a estima, né? Então fica com a autoestima, isso também vai estar melhorando também a saúde mental, né, desse idoso consequentemente, a melhor qualidade de vida e rompendo, né, a gente nunca pode perder de vista, né, se o caso foi encaminhado porque foi violado seu direito, seja ele de nível físico, psicológico, né, seja ele também quando o idoso ele está sendo negligenciado, né? Então, nós trabalhamos nessa perspectiva de empoderar esse idoso, de ouvi-lo, né, de proporcionar um espaço onde ele possa dizer, né, daquilo que está incomodando, né, daquilo que ele gostaria de fazer e através dessa escuta, né, qualificada, nós vamos articulando com toda a rede e com todos os nossos parceiros.
né? Então, vocês querem que eu posso continuar? Ou vocês querem? Pode, deve. Então, tá ok. Então, o PAEF, ele tem o objetivo, né, que eu sou técnico do PAEF, sou assistente social, contribuir com o fortalecimento da família e sua função protetiva, né? Então, a gente trabalha, né, com a família para estar apoiando, né, que ela proteger os seus os membros que são mais vulneráveis, né? Seja nesse caso específico o idoso. Também a gente faz a inclusão dessa família no sistema de proteção social, de serviços públicos, né? Ao identificar que a questão ali relevante, preocupante é a saúde, nós vamos encaminhar para a saúde. Se é a questão da previdência social, do benefício, do BPC, né, nós vamos encaminhar para fazer, né, toda aquela questão solicitando o seu benefício, né? Então, as questões que estão inerentes à vida, né, desse idoso. Também nós contribuímos a restaurar a prevenção da integridade e autonomia. A autonomia do idoso é muito importante. Haja visto que um dado estatístico muito interessante, 19,3% dos nossos municípios têm como os idosos a pessoa de referência, eles ou chefe de família. Então, hoje nós temos casos, por exemplo, no CREAS, que eu acompanho, que a idosa, ela é a chefe de família, ela que, né, luta com os netos, né, que tem a guarda, assumiu a guarda dos netos, porque os pais, eles têm algumas dificuldades de estar, né, né, tudo via judicial, né, nós temos o Conselho Tutelar, que também nosso parceiro, o Ministério Público, nós encaminhamos relatório dizendo o acompanhamento, né, quando necessário. Então, assim, como é importante para eles, né, isso eles dizem para nós, como é importante essa escuta deles. Ah, vocês é o único que, não tão, que nos ouve. Né? Então, a gente tenta dar essa autonomia para o idoso, né, ir orientando quais os órgãos você deve procurar, né? Contribuir também com o padrão violador, romper com a violação de direito, né? Seja ele institucional, seja ele no âmbito da família, né? E reparar os danos, que são muitos ao longo do tempo. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não se dá conta de que está sofrendo a violência, né? No âmbito, seja familiar ou seja até institucional. E aí ela não se dá conta disso. Então, daí surgem as consequências desse tempo todo de violação de direito. Então, o CREAS, ele trabalha nessa reparação. E prevenir a reincidência, né? Então, durante o acompanhamento, a gente passa por algumas fases, né? O acompanhamento pelo PAEF. O acompanhamento não é obrigatório, né? A família, ela é esclarecida como se dá o acompanhamento, né? E aí a gente faz um plano de intervenção junto com a família, tá? Quais as intervenções necessárias naquele momento. E uma coisa muito importante, principalmente com o idoso, é estabelecimento desse vínculo, né? Um vínculo com o técnico, essa empatia. Porque se não tiver esse estabelecimento de vínculo, né, entre na questão do idoso, né? Às vezes a gente não consegue estabelecer vínculo, infelizmente, com os familiares, né? Por causa não porque o CREAS não foi lá, não tentou, mas por recusa. Então, como não é obrigatório, né? Então, assim, mas o idoso vem, ele participa né, das festas, né? Por exemplo, final do ano, Natal do CREAS, alguma parceria, né? Vem, participa de algumas oficinas, né? E no caso, nós temos tido sucesso, né, com a CEF, no encaminhamento dos nossos idosos, né, que são até escritores, né? Que tem um poema, né, dos nossos usuários, que eu guardo com muito carinho, né? E que ele gosta de ir, a gente percebe isso, né? Então, assim, é muito gratificante, é difícil, é doído, às vezes, trabalhar com a questão da violência, não é fácil, né? E a gente percebe o sofrimento, né? Na pessoa, no indivíduo, mas estimular, né? Estimular esse idoso
a gerir o seu próprio recurso, orientando, né, quando possível. Senão a gente senta com a família, coloca a questão, a responsabilização que isso acarreta, né, quando ocorre a violação patrimonial, uso indevido do benefício do idoso, né? Então a gente percebe isso de forma que impacta a qualidade de vida dele, né? E a gente trabalha nesse aspecto, né? Tentando romper mesmo. E se caso, com conversa, com diálogo, com as intervenções, a gente não consegue, a gente pode pedir a oitiva ao Ministério Público, onde senta os familiares, né? E o Ministério, junto com o Ministério Público, para estar chegando a um consenso, né? De como lidar com essa situação, né? Então é isso que e a gente, esse caso ele vai sendo acompanhado pelo CRES, né? A família também é ouvida, né? Quando possível, quando eles, né, permitem nossas intervenções, e quando chega um tempo, nós passamos pelo monitoramento, essa família vai monitorando para não ocorrer a incidência da violação de direito, e quando a gente consegue romper, né, com essas questões, a família se reorganizar, se reestruturar, nós encerramos o caso e nós vamos passar, né, claro que nós não vamos fechar as portas, né? A gente está ali aberto, né? Se caso a família precisar, né, a gente reinsere novamente, mas o ideal é que nós referenciamos no território, né, ao CRAS, para que quando ocorre o rompimento de fato dessa violência, né, e a gente vai estar enviando, né, um relatório dizendo da superação da violência, né, e no território continua o acompanhamento, porque a assistência social é um direito, né, que é um dos direitos fundamentais dele, né, e é assegurado pelo Estatuto. Sim. E, assim, um ponto também muito importante para a gente colocar, né, que tem se aumentado a expectativa de vida, porque os idosos estão vivendo mais e melhor, né? Eu falo, assim, pelos nossos idosos que a gente tem inseridos no projeto, eles são ativos, fazem, antes da pandemia, né, a gente tinha atuação dos 3 polos, a gente estava atendendo com 93 idosos, né? Fazendo ginástica segunda, quarta e sexta, empenhados nas oficinas de arte e cultura, nos grupos temáticos. E segundo o IBGE, para quem nasce a partir de 2016, a expectativa de vida é até os 74 anos, né? Sim. Então, assim, o público vai aumentar e como que a gente vai enfrentar isso? Desde agora tem que ser trabalhado, né? Sim. É uma pauta muito importante. O Márcio Alves, Adriana, falou assim que seria bacana falar do trabalho com familiares na perspectiva de romper com o ciclo de violência. Então, é o que eu disse, né? Nós ouvimos o idoso, né? Às vezes ele tem várias queixas, né? E a gente vai transformar, né? Ou de certa forma, visualizar essas queixas em demandas, né? E essas demandas, muitas vezes, né? Tem algumas questões relacionadas ao convívio familiar, né? Então, assim, a gente trabalha mesmo, chama, né, esse familiar, conversa, né, faz uma reflexão acerca daquela questão que está sendo vivenciada, né? Muitas das vezes é até cultural, né, na família, né? Porque é uma violência que fica ali velada, né? Ali ao longo do tempo. E romper com isso não é fácil, né? Então a gente senta com a pessoa, conversa, né? Diversos momentos, né? Coloca para ele como que
as penalidades que podem ocorrer com a violação de direito, dizer do estatuto, né, e dizer o papel primordial da família, né, a sua função protetiva, né, sentar com ele e colocar isso de forma muito clara, né, que a função da família é proteger. E né, naquele momento, às vezes, o cuidador ele está estressado porque ele está ali dentro de casa, ele tem aquela função de cuidar, de zelar, né? E a pessoa dá um esgotamento, né, nessa pessoa. Então, o que pode ser feito, né, nesse aspecto? Né? Nós conversamos e, dado aquele momento, né, das diversas intervenções, né, diversas conversas, e a gente percebe que não ocorre um rompimento, já chegou em alguns momentos a gente solicitar ao Ministério Público, né, o afastamento familiar. E aí fica a cargo do Ministério Público, né, porque, como eu já disse, nós não temos o poder de polícia, né, mas há alguns momentos. Mas isso é o último momento. Né? A gente, depois que esgota todas as possibilidades, né, de romper mesmo, de fortalecer os vínculos afetivos, né? Muitas das vezes são mágoas, né, que vão sendo geradas ao longo dos anos, né? E às vezes, né, não é o idoso, e a questão financeira ela perpassa, né? E às vezes ela é muito chega um momento que ocorre aquele conflito, né? Às vezes não é pelo idoso, mas é pelo o patrimônio que ele tem, né? Pelo aquilo que ele tem, pelas posses, né? Então ocorre um conflito ali, e quando a gente coloca assim, que esse idoso, ele realmente ele precisa de cuidados, aí, né, às vezes a pessoa se esquiva, porque o interesse maior não é na pessoa, né? Não é no ente querido, não é no idoso, mas assim, naquilo, no patrimônio dele. E aí, quando ocorre que a gente percebe esse tipo de violação patrimonial, nós colocamos isso, né? Colocamos isso para o Ministério Público, né, para que uma oitiva, para que isso possa ser resolvido, as questões jurídicas que não nos compete, né? Nos compete trabalhar com a violação de direito, né, com as questões relacionadas ao trato ao idoso, mas as questões jurídicas nesse aspecto não tem essa atuação em si, né? Encaminha aos órgãos competentes, né? Então, assim, o trabalho com a família é de suma importância. Porque o idoso, a gente pergunta, ele quer continuar ali, quer o cantinho dele. Assim como nós temos as nossas manias, o idoso também tem. Ele tem o direito de ter habitação, e tem o direito de ter, né, o convívio familiar. Mas esse convívio familiar não pode gerar uma violação de direito, uma violência, né? Respondi, Márcio, sua pergunta? Tem outra pergunta aí, Daiane? Adriana, Sim, aqui, ó, o Vicente Amorim, sim. a Carla, o Vicente trouxe a questão do preconceito, trouxe a questão, por exemplo, nessa pandemia, houve vários vídeos de deboche aos idosos, como, por exemplo, né, o caminhão catavelho, né, essa construção para as crianças de o velho do saco, sempre associando o processo de envelhecimento a algo negativo, né? E aí a Clara disse que contra os preconceitos sociais é preciso romper com essas falas, essas formas de expressões, né? Porque também configura uma violência. Sim, configura, sim. São falas que afetam, né, a estima do idoso. Né? Então, assim, todo mundo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Todo mundo gosta de ser bem tratado, bem cuidado. Né? Então, por que tem que ter... Ele já está fragilizado porque não pode sair. O isolamento não é fácil. A gente liga, né, faz... Às vezes é preciso conversar com alguém que escute. A gente liga, ouve o idoso, né, porque nós, nessa questão da pandemia, especialmente ao idoso, nós temos assim, um critério muito grande, né, para não estar indo, né, realizar a visita, a não ser que seja extremamente necessário. Porque, a priori, cada um de nós, né, nós estamos transitando entre trabalho,
a gente não sabe se está contaminado. Nós não queremos, né, que isso ocorra com nenhum dos nossos usuários. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão da valorização da pessoa. O envelhecimento ele não pode ser visto como algo ruim, como algo que ocorre somente naquela pessoa. Todos nós passamos pelo processo, faz parte das fases do desenvolvimento do ser humano. Então, o envelhecimento, ele é natural. Todos nós vamos envelhecer, né? Então, nós temos que encarar isso. Nós nascemos com o ano zero. Todos os dias nós envelhecemos, né? E isso a gente tem que trabalhar nas crianças, né? Romper com esse tipo de fala preconceituosa, né? E o Cortella, né, que é o filósofo, ele fala o seguinte. Tem um livro que eu li dele, muito interessante. Ele diz que o que fica velho é aquilo que já nasce pronto. Um computador, um celular, né, uma geladeira, né, um carro que ele é fabricado ali, ele fica velho. O ser humano não. Ele está em constante desenvolvimento, né? É claro que o nosso físico, ele vai... a gente sabe, né, que as nossas células, elas foram criadas para envelhecer, né? Então, a gente vai envelhecer mesmo, mas isso não significa que nós vamos deixar de ter uma alegria, de ser uma pessoa que merece respeito, né? Que merece dignidade. Então, essas falas, elas devem ser repensadas, né? Devem ser combatidas, né? Principalmente na pandemia, porque o idoso já sofre de estar em isolamento. Ele sabe que ele é a parte mais vulnerável, né? E corre o maior risco. E, além do mais, né, para sair de casa, né, às vezes não tem quem receba para ele. Né? Ele tem que ir ao banco, né? Usa máscara, todos os cuidados. Aí chega um e passa, velho, vai para casa. Não é assim, né? Você sabe o que está por trás daquele idoso? Você sabe da sua história de vida, né? Sabe o que ele passou, o que ele tem passado? Então, a gente tem que colocar no lugar do outro, né? Ter essa sensibilidade, né? Um olhar diferenciado, né? Para a questão do envelhecimento, né? Que o envelhecimento, ele é inato ao ser humano. Todos nós, né? Se Deus quiser, eu quero falecer bem velhinha. Então, eu estou trabalhando para isso, né? Cuidando agora da saúde. Assim, quero passar pelo processo, né? Pelas fases da vida, que é o envelhecimento. Encarar isso como algo natural, né? Não encarar isso como uma coisa que é como se fosse uma doença, que é isso, né? Então, nós temos que... Está na hora de compreender, né, que envelhecer é um privilégio. É para todos. Oi? Envelhecer é um privilégio, porque é para poucos. Sim, né? Então, envelhecer é um processo natural, inato ao ser humano, né? Mas envelhecer com qualidade. O Brasil era tido como um país jovem, né? A gente sabe que ele está envelhecendo e nós temos que nos preparar para isso, né? E cuidar da velhice é cuidar do nosso futuro, né? Então, é repensar, né? Você bem disse que a demanda está crescendo, criar mais frentes, né, de atenção ao idoso, estudarmos mais, né, nos especializarmos para nos preparar para isso, seja institucionalmente, seja na sociedade, seja enquanto cidadão, que cada um nós temos nosso papel na sociedade, né? Eu, Adriana, eu, profissional. Então, nós temos que nos adequando, estudar mesmo, vou tentar, né, esclarecer maior. Esse tema não esgota aqui, não esgota apenas no dia 15, né? Não esgota apenas esse mês, mas está sempre falando disso, né? Valorizar o idoso é cultura, né? Quantas sociedades que têm o idoso como uma figura assim, de conhecimento, né? De aconselhamento, e muitas das vezes a gente tem essa visão pejorativa do idoso, né? Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Oi? Um ponto que foi discutido, né, na live de quarta-feira, que a Joana, assistente social da ASEC, nos trouxe, né?
é que tem se aumentado o número de idosos institucionalizados, né? Hoje, o Brasil não comporta mais, tem mais pessoas, tem muitos idosos, né? Bater na porta ou por conta própria ou por procura da família pela institucionalização e também por as várias configurações das famílias brasileiras, né? Então, hoje as pessoas já não se tem mais tanta quantidade de filhos como antes, né? E é isso que você trouxe mesmo. Muitas das vezes o idoso é colocado de lado, né? Por falta de tempo, a família não tem com quem deixar, ou a família não se organiza. Então, nós temos que estar trabalhando, temos que estar trabalhando esse tema, porque é um tema, igual você falou, não se esgota, né? E principalmente nós que estamos inseridos na proteção básica, trabalhar na prevenção, na divulgação da informação é muito importante. Aqui eu estou vendo aqui, o Vicente, né? Acho que você colocou o deboche, né, nas redes sociais, né? Então, assim, nós temos que romper com isso. Chegou o vídeo, não vamos replicá-lo novamente. Tem tantos vídeos, né, que nós podemos tá divulgando, né? Que são vídeos que vão estar valorizando, né, a pessoa. Aí nós vamos compartilhar, né? E esse vídeo que causa deboche, né? E trazendo assim, mais preconceito, é preciso romper com essas falas preconceituosas, que também é um tipo de violência, né? Então a gente tem que entender que isso nós temos que promover de fato, né, Carlinha, que ela coloca, né? Promover a valorização e respeito à pessoa idosa. Isso passa pela educação, né? Eu relatar um fato aqui, eu lembro que a minha avó, né, minha mãe sempre falava assim, não vai lá ficar com a sua avó. Eu deitava, né, junto com ela, e ela me contava histórias da minha família, né, histórias de tios, né, isso era muito agradável para mim, né. Então, assim, passar para as futuras gerações, para as crianças, né, até mesmo os adultos, né, como que nós devemos estar mesmo valorizando o ser humano, valorizando a pessoa, tá? A pessoa idosa, a criança, o adolescente, e romper com isso, né? Romper com essa questão desse rompimento, né, da violação de direito, né? Porque todos nós merecemos ser bem tratados, ser valorizados, especialmente os idosos que já deram a contribuição deles. Tem dado ainda, né? É um dado estatístico, 19,3% dos domicílios, ele tem como o idoso a pessoa de referência, chefe da família. Nós sabemos que existe conflito, sim, existe conflito, né, dentro da nossa casa, né, conosco, né? Só que esses conflitos, eles têm que ser resolvidos, né, de forma mais amigável possível, né? E a gente escuta o familiar, né, leva uma reflexão para que rompa de fato com essa violação de direito, né? E que isso não se torne algo naturalizado. Né? Essa é a nossa preocupação, estar naturalizando as questões, né? Então, é sempre um repensar enquanto profissional, repensar enquanto filha, enquanto a gente, né? Nós estamos na sociedade, né? E nós temos que sempre estar repensando o nosso papel, né? Nos preparando de fato. Sim, e um ponto importante também, né, é fazer encontros intergeracionais, né, igual aqui na SEC acontece muito. Sim. Quando a gente é muito rico, né, quando temos encontros intergeracionais, através de contação de história, ou seja, de troca de experiência, né? Sim. É muito gratificante ver crianças e adolescentes se interessando pela história daquele idoso, o que ele tem para ofertar, e a gente sempre procura estar realizando esse trabalho aqui.
incentivando, né, os idosos também a participar de esporte. Eu acho interessante, eles falam assim, eu não vou porque eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E a gente estimular, né? Não, vá sim, eu quero vê-lo, eu vou lá para ver, né, praticar uma natação, hidroginástica, né, se você é capaz. Esse incentivo, né, Sim. nosso, dos profissionais, dos técnicos, ele é muito importante, né? Eu percebo isso, né? Quando o idoso fala, né? Não vou e tal. A gente percebe assim, que no fundo eles querem ser estimulados, né? Eles querem ir, mas tem aquela, eu vou chegar lá, não vou fazer direito, vou fazer feio, né? E não é isso, né? É a participação importante, né? Então, Sim. dizer para eles, né? Às vezes eu recebo foto, né, do idoso que está participando aí, vocês encaminham para gente, né? E eu falo, eu vi a sua fotinho. Eu fico todo feliz, né, de saber que nós estamos acompanhando, monitorando. E dizer aos idosos que eles não estão sozinhos, né? Isso é muito importante, eles não estão sozinhos, porque aposentou, eles perdem um pouco assim, e aí, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer daqui para frente da minha vida? Tem N possibilidades, né? Tem N possibilidades. É aprender também a envelhecer, né? Redimensionar a sua expectativa, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, tá sempre tendo um objetivo e algo novo a alcançar, né? E vocês aí na SEB têm E, proporcionado isso, né? e, Espaço para eles interagir, escrever, e né? algo, Então, você quer falar alguma coisa, Daiane? assim, e algo que a gente tem notado frente à pandemia é eles aderirem às plataformas, às mídias sociais, né, Priscila? Sim, nossa, Tem massa. idoso que a gente entra em contato por telefone, eles falam assim, eu tive de aprender a mexer no telefone para participar da ginástica, porque eu estou vendo o pessoal participando e eu não estou participando. Aí a gente Isso. entra em contato, não aprendi a mexer ainda não, mas meu neto vai vir cá, vai me ensinar, vai baixar o Instagram para mim. Porque as lives acontecem 3 vezes na semana, ao vivo no Instagram, né? Então, Então, assim, os idosos, a gente até implantou um questionário de pesquisa onde a gente entra em contato com o idoso para saber o motivo que não está acessando as plataformas, né? Porque sim. a gente notou que no início da pandemia estava tendo pouco acesso. E É, aí, o que aconteceu? A gente entrando em contato, vendo a situação de cada idoso, eu não estou entrando porque eu não sei mexer. Então, a gente fez vídeo autoexplicativo, para mandar para eles, ligamos, entramos em contato com os filhos que se disponibilizaram a ajudar os pais. E assim, a gente está construindo isso agora, frente à pandemia. os E vínculos. aos idosos que não têm Instagram, a gente faz um vídeo curto, né? Compacta ele, a live sempre é maior, a gente compacta ele em vídeo curto e Uhum. manda pelo WhatsApp. Então, assim, eles estão caminhando, muitos que não tinham acesso à tecnologia passou a ter frente à pandemia. Isso é uma dos ganhos, né? De tudo que é muito ruim, tem algo que é bom, né? Que é procurar acessar as mídias, as redes sociais, que isso também os distrai, né? Porque o trabalho, enquanto nós estamos na produção, né? Trabalhando no mercado de trabalho, o nosso trabalho nos distrai muito, né? Nos cansa, mas também nos distrai. Assim, não idoso, ele tem um tempo maior, né? E aí quando é um momento que ele também se empodera. Nossa, olha, eu tô Sim, conseguindo, né? Tô conseguindo acessar as mídias, eu tô conseguindo acessar as redes sociais. Isso para ele eleva a autoestima. Isso é muito importante. sim, Então, com vocês estão de certeza. parabéns mesmo, incentivar isso. Você falou que tem um professor, né? Que também estava estimulando, incentivando eles a trabalhar as redes sociais, as mídias, né? Isso é uma outra possibilidade, olha como é interessante, né? Nós também tentar adaptar, né, a esses tempos difíceis, tempos de pandemia que nós não havíamos vivenciado anteriormente,
né? Isso está mudando o mundo, né? Mudando as nossas Sim, atitudes. então, eu acho que todas as áreas nós estamos nos adequando, né, E frente a essa nova demanda, né? esse desafio, né? Que é um desafio, assim, de saúde pública. Tá me ouvindo? A nossa live está chegando já ao final, infelizmente, devido ao horário. Passou muito rápido. Eu dei uma olhadinha aqui, já é 15 para as 11, né? E acho que a gente pode estar caminhando, então, no final. Eu quero estar agradecendo, Adriana, a sua participação, a sua disposição de estar aqui nessa transmissão de saber hoje, né, de partilha. Foi muito produtivo, muito importante. Estou vendo aqui que algumas pessoas